Então, de agora em diante, vamos trabalhar com a multiplicação em Z, né? A partir dessa construção que a gente vem fazendo. Então, vamos lá. Primeiro, vamos definir como vai ser a multiplicação. Sejam alfa, né, uma classe dessa nossa relação de equivalência, dada pelo par AB, e seja beta a classe CD. Bem, definimos o produto de alfa por beta dessa maneira. Ou seja, fazer o produto de AB com CD, na primeira entrada, você faz entrada por entrada, AC e mais BD. E na segunda entrada, você faz extremos e meios. Então, vai ser AD mais BC, ok? Assim você tem definido o produto. E aí vem aquela pergunta natural. Será que se eu mudar o representante da classe, o produto se altera ou a resposta continua sendo na mesma classe? E aí a resposta vem por meio desse lema, né? Sejam AB, a classe do AB igual à classe do A', B', e a classe do CD igual à classe do C', D', números inteiros, que é assim que a gente vem chamando os elementos desse conjunto quociente dessa nossa relação de equivalência. Então, ele está afirmando que a classe dessa expressão é igual, desse par, é igual à classe desse par. E o que são essas classes? Isso daqui nada mais é do que, bem, esse primeiro aqui nada mais é do que o nosso AB vezes o nosso CD. Vamos verificar se de fato é verdade. AB vezes CD. Né? Vamos ver se é isso. Por quê? É A vezes C na primeira e B vezes D na segunda. Depois, extremos, A vezes D e B vezes C. E aqui é a mesma coisa, só que com linhas, né? A linha, B', vezes a classe do C', D'. Verifique que é verdade. A linha C', B', D', e depois a linha D', B', C', ou seja, extremos e depois os meios. Então, o que ele está querendo que você mostre é que, de fato, tanto faz multiplicar com os representantes AC, AB e CD, ou A', B' e C', D', tanto faz você multiplicar com um par de representantes ou com o outro. Ok, aí vamos à demonstração. Ele diz o seguinte: vamos fazer a demonstração em duas etapas. Essa é a parte que eu tenho que destacar que não prestei atenção da outra vez, tá? Em duas etapas, isso é importante. Aí ele diz o seguinte: afirmamos primeiro o seguinte: a afirmação dele é que a classe AC mais BD, AD, BC, essa classe aqui, ela é igual à classe desses elementos aqui. Bem, note que a classe desses elementos que ele colocou aqui está igualzinho a essa classe aqui, né? Mas há uma falha aqui, porque na verdade, quando ele termina a demonstração, o que vai aparecer não é isso. O que vai aparecer não é isso, veja. Ele vai demonstrar aqui a primeira parte toda e no final, o que vai aparecer é essa relação aqui. Bem, eu fiz essas continhas ontem antes de dormir e elas funcionaram muito bonitinho. Mas eu não lembro se eu olhei para o livro ou se eu fiz as contas independentemente. Então eu vou fazer as contas independentemente, que eu acho que vai dar mais resultado, tá? Então eu vou fazer assim, tá? Eu vou fazer em paralelo essas contas. Deixa eu fazer assim, esquecer isso. E eu vou fazer o quê? Eu quero mostrar que isso é igual a isso. Então eu vou começar com esse cara, que é o... Eu vou querer mostrar que AC mais BD, vírgula, AD mais BC, eu quero mostrar que esta classe aqui, ela é igual a uma outra classe, né? Eu vou deixar esta outra classe em aberto, tá?
Vou deixar esta outra classe em aberto. Eu vou descobrir que classe é essa. Aí o que aparecer nas minhas contas é o que vai ser como resposta. Então eu tenho aqui, usa o fato de que A mais B é B mais a', aqui eu concordo com ele. Multiplico por C, tá tudo certinho, né? C' e CB, tudo certinho. E agora eu multiplico por B. Aí eu multiplico aqui por D, né? E aqui por D, tá aqui. E eu multiplico por D aqui, A, e por D aqui, B', né? Tudo certinho. Aí agora aqui eu vou e somo AC, tá aqui, BD tá aqui, a linha D tá aqui e B'C tá aqui. Beleza, somei esse lado. E aqui eu tenho que somar esse lado com esse. Então tenho AD, tá certo? BC tá certo, a linha C tá certo e B'D tá certo. Pronto, eu tenho isso. Daqui eu vou concluir que, tá? Daqui eu vou concluir que isso daqui implica que o que eu tenho aqui é que o meu AC mais o meu BD, que é esse cara, ele vai ter que ser somado com o cara que fica lá no final, né? Ok. E os caras que vão ser somados no meio, então, olha só, esse cara daqui, a classe dele vai ser igual a uma classe que vai ter aqui no final, veja se vocês acompanham comigo o raciocínio, a linha D mais B'C. A linha D, não me deixem errar, tá? A linha D mais B'C. A linha D, ele está somado com a linha D mais B'C. Esse cara eu vou colocar ele no final. Pronto. E os do meio são AD mais BC. AD mais BC. Agora vai dar certo. AD mais BC, que é esse cara daqui, somado com C. Então, AD mais BC é o A'C, B'D. Pronto. Mas mesmo assim, estava certo aqui em algum lugar? Vamos ver. Não, né? Porque desse lado aqui está errado. Ele tem linhas aqui e aqui não tem linhas. O que eu concluo é isso aqui e não isso. Certo? Aí eu trago para aqui para cima. Agora deixa eu ajeitar aqui. A linha C, B'D. Então aqui é C e aqui é D. B'D. E a linha D, B'C. A linha D e B'C aqui. D, C. Bem, entendido. Eu preciso mostrar que duas classes são iguais. Então, eu mostro que a primeira é igual a uma certa segunda, que fica de intermediária. Finalmente, agora eu acho que está certo. E agora eu pego essa intermediária e vou mostrar que ela é igual à segunda. Aí assim a primeira vai ser igual à segunda. Aí vamos verificar se a gente de fato tem isso. Bem, então chegamos nessa daqui. Aí essa daqui é a que deve aparecer no próximo passo, né? Aí a afirmação segunda, ó. A linha C, B'D, a linha C, B'D, e a linha D, B'C, a linha D, B'C agora está perfeita. Essa eu quero mostrar que ela é igual a que eu quero chegar, né? Que é a segunda. A linha C, B'D e a linha D, B'C. Perfeito, agora eu quero mostrar essa. Ou seja, eu mostrei que essa é igual a essa e agora eu quero mostrar que essa é igual a essa aqui, que é que eu quero mostrar que é igual, que são iguais, né? Eu quero mostrar que essa é igual a essa. Então eu mostrei que essa é igual a essa e eu quero mostrar que essa é igual a essa. Então vamos lá. Aí o que ele faz para mostrar essa segunda parte? Ele agora pega a hipótese
né? Ele agora usa esse outro lado aqui da hipótese. Ou seja, na nossa hipótese aqui, CD é igual a C', D'. Ou seja, você tem que C mais D' é igual a D mais C'. C mais D' é igual a D mais C', né? C mais D', C' mais D. Fiquei achando até que eu tinha transferido errado. C mais D', C' mais D. Ele vai multiplicar pelo B', então seria B' C, tudo bem. Agora o B' tem que vir com D', né? Aqui. Aí aqui B', bem, se aqui não tinha C, não tinha linha, aqui vai ter que ter. Então aqui. Aí multiplicando por a linha, aí agora com a linha ele fez certo, eu acho. A linha C', a linha, bem, se ele multiplicou nessa, tá certo. Ok. E aqui a linha C, a linha D', tá bom. O C tem linha, o D tem linha, o C não tem, o C tem, o D não tem. Perfeito. Aí agora ele soma, né? Então você, quando soma, você tem a linha C', tá aqui. Você tem B', D', tá aqui. Você tem a linha D, tá aqui. E você tem B' C, tá aqui. Pronto, ele somou o lado esquerdo. Ele colocou as linhas depois, não foi, Renamila? E aqui, B', C', tem B', a linha D', tá aqui. Tem B' D, tá aqui. E tem o A' C que tá aqui. Pronto, beleza. Então, ele somou e apareceu essas coisas. E aí ele diz de onde essas coisas aqui acontecem. Vamos ver se a gente concorda com ele. Eu acho que dessa vez está certo. Eu refiz contas ontem, mas eu não fiz olhando o livro. Como bateu nas minhas contas, eu digo que está tudo certinho. Bem, agora vamos ver se eu faço certo aqui as coisas. O que eu posso afirmar aqui é que a linha C' mais B', D', essa parte, pode entrar aqui como primeira parte e a última parte somada com essa última parte, a linha D mais B' C. Então, a linha D mais B' C. Copiei direitinho a linha C', B', D', somado com a linha D mais B' C. Correto, né? Aí isso vai dar a mesma coisa que aqui o B', C', a linha D', B', C' mais a linha D', que é essa parte, somado com B' D mais a linha C. Pronto. Aí agora a gente tem que rezar pelo quê? Bem, primeiro que isso daqui seja a segunda parte que a gente queria, né? E né? Porque é o A com o C e o B com o D, tá certo. Opa, mas tem uma linha aqui, não tem não? Tem uma linha. Isso aqui tem uma linha, graças a Deus. Que é esse primeiro aqui. Então, isso daqui é a nossa segunda parte. É onde de fato a gente queria chegar. Que é esse cara daqui, a linha C' mais B' D', a linha D' mais B' C'. Ok, essa é a segunda parte. Agora, essa parte que está aqui, ela tem que ser exatamente igual à nossa origem, né? Ou seja, isso que está aqui tem que ser onde a gente começou a brincadeira. A única maneira que tem é olhar mesmo. B' D, a linha C, a linha D, B' C. Então é BDAC, ADBC. BDAC, ADBC. BDAC, ADBC. Vamos ver se era isso mesmo. BDAC, ADBC. BDAC, ADBC.
BDAC, ADBC. Aí as linhas estão no A e no B, no A e no B. Tá? BDAC, ADBC com linhas no A e no D. Confirmando. BDAC, ADBC com as linhas no A e no B. Tá certo. Bem, concluiu, tá? Então, de fato, pela transitividade, né? Como aquela primeira afirmação é verdadeira, a segunda também. Então, a primeira parte e a última parte são iguais. Tudo bem? Ufa! Só aceite uma demonstração depois de olhar detalhe por detalhe. É assim que a gente tem que fazer, tá? Então, ele conclui, né? Que essas coisas aqui acontecem, o que prova a nossa afirmação. Então, de ambas as afirmações, segue por transitividade o resultado que queríamos demonstrar, né? Então, como eu disse a vocês, ele mostrou que a primeira parte é igual a essa e depois mostrou que essa parte é igual à segunda parte, que é essa aqui. Então, a primeira é igual à segunda. Perfeito. Entendido. Alguma pergunta diante de toda essa dificuldade? Não, né? Deus me livre perguntar mais alguma coisa. Haja conta. Tá certo. Então, proposição. Mais uma proposição. Bem, a multiplicação tem todas as propriedades que Deus nos permite provar. Ou seja, associatividade, a existência do elemento neutro, é cancelativa, existe a comutatividade, existe a distributividade. E, para tristeza de vocês, ele deixa como exercício, e eu também vou deixar claro, porque eu pretendo pedir essas coisinhas na prova, né? E aí ele faz algumas observações que são importantes, né? Porque ele diz que existe o elemento neutro, mas lembre-se que os nossos elementos neutros eles são pares. Então, ele está afirmando que se eu pego um AB, vai existir um XY, né? Lembrando que essas coisas são classes, tal que isso vai dar como resultado o próprio XY. Isso vai dar como resultado o próprio XY. Ou melhor, o próprio AB, né? Eu quero colocar o XY como incógnita. Então, vai dar como resultado o próprio AB. E aí você precisa deduzir quem é o cara que fica aqui no lugar do XY. Quem é que se comporta como 1. Mas aí você sabe que esse produto ele é AX mais BY na primeira entrada e sabe que ele é AY mais BX na segunda entrada. E aí o que é que você conclui? Que isso daqui tem que dar como resposta AB. Isso aqui tem que dar como resposta B. Então você tem que AX mais BY vai ter que dar como resposta A. E você tem que AY mais BX vai ter que dar como resposta B. Tem que acontecer essas duas coisas. Ora, é claro, né? Se você colocar 1 e 0 aqui, você tem A. E se você colocar 1 e 0 aqui, você também tem A. Então, não fica bom, né? Porque 1 e 0, você teria A na primeira, mas você não teria A na segunda. Então, ele faz essa observação aqui. Ó. Ele diz que o 1 vai ser o 1, 0. Mas como é que ele vai ser 1, 0? É verdade? 1, 0 aqui? Vamos ver. Eu disse errado, foi? É porque o X e o Y estão contrários, professor. Oi? É AX e depois é AY. AY Não, e no BX. sistema mesmo. AX aqui. É porque agora vai ser o Y, que vai ser 0, e o X vai ser 1, né? Eu disse 1, 0 aqui também, foi? Só podia ser. Então, obrigado, viu? Então, o XY, se eu pegar como resposta 1, 0, ele funciona, né? 1 para o A, 0 aqui vai dar A. A aqui é 0 e aqui é 1. É 1, 0 então. Bem, era isso que eu queria argumentar que era 1, 0, não estava dando um argumento contrário. Então, de fato, é o próprio 1, 0, né? E aí ele lembra que 1, 0 pode ser escrito sempre assim, né? Porque
Porque se você soma o 1 com A, você tem 1 mais A. Isso aqui é mais, tá? Se você soma 1 com A, você tem 1 mais A, que é mais. 1 mais A. Então, 1 mais A aqui e 0 somado com 1 mais A é isso aqui. Então, o que você observa aqui? É que na primeira entrada tem uma unidade a mais. E na segunda entrada é o próprio número. Então, por exemplo, se você pega uma classe do tipo 3, 2, isso é um elemento neutro. Por quê? Porque se aqui é o A, que é o 2, aqui é o A mais 1. Né? Então, toda vez que o primeiro for uma unidade a mais que o segundo, ele é um elemento neutro da multiplicação. Vamos experimentar se isso é verdade? Vamos dar um exemplo? Pega um par qualquer. Vou pegar um par esquisito. Vou pegar 7 e 5, pronto. E eu vou multiplicar por um par que tem essa propriedade. Sei lá, 5, 4. 5, 4. Então, esse cara é um elemento unitário. Ele é um elemento neutro da multiplicação. Vamos fazer a multiplicação para ver se é verdade. Vai ter que dar 7, 5. Então, o que seria isso aqui? 7 vezes 5, 35. Mais 5 vezes 4, 20. Então, a primeira entrada é entrada por entrada, né? 7 vezes 5, 5 vezes 4, 20. Aí a segunda é 7 vezes 4, 28, mais 5 vezes 5, 25. Então, qual classe a gente encontrou? A gente encontrou a classe 55, né? 35 com 20, 55. Bem, e 28 com 25, 53, né? 53. Pronto. Aí a pergunta é, isso daqui é igual a 75? 75 é igual a 55, 53? 75 é igual a 55, 53? Essa é a pergunta. Qual é a resposta? Não sei, vamos ver. Como é que a gente sabe? A gente soma o primeiro com o último. Oi? Extremos e os meios, né? Isso. Soma o primeiro com o último e soma os dois do meio. Certo? Então a resposta é sim. Então tá vendo? Esse cara daqui é um elemento neutro. Tá? Esse cara daqui é o do tipo 1, 0. Bem? Então tá aí. É talvez a coisa mais interessante que tem para ver dentre todas essas propriedades aqui. Mas é algo que tem que ser pensado, até porque nas nossas continhas isso vai aparecer. Bem, acabou a parte de construção do Z a partir dessa ideia, a menos da questão da relação de ordem. Tá certo? Está faltando agora a gente falar da relação de ordem. A gente já construiu o Z por meio da relação de equivalência, já falou da adição, falou das propriedades possíveis, falou da multiplicação, falou das propriedades possíveis, e agora vamos falar da relação de ordem. Bem, agora vamos introduzir uma relação de ordem em Z. Definição. Dados os elementos alfa, AB e beta, CD, dizemos que alfa é menor ou igual a beta quando acontece o seguinte, né? Escrevemos assim, quando acontece o seguinte, quando você soma os extremos, isso dá um resultado menor ou igual do que somar os meios. Lembre-se que essa soma que a gente está falando aí é a soma de naturais, né? O que tem dentro dos parênteses são números naturais. Naturais no sentido construído pelos axiomas de Peano. Portanto, nós estamos diante de uma soma de números naturais, tá? Estamos diante de uma soma de números naturais. Então, essa soma dos extremos, ela é menor do que a soma dos meios. Então, esse cara daqui, ele é menor do que esse. Ok? É assim que a gente pensa.
Ok. Perceba o seguinte, se você trocar a posição dos dois, a soma dos extremos continuam sendo as mesmas, né? Então, para você identificar quem é o menor, olhe quais são os extremos que você está somando aqui. Minto. Na verdade, é o contrário, né? Quando você troca a posição dos dois, a soma dos extremos se inverte, né? Esse passa a ser os extremos e esse passa a ser os meios. Então, a relação continua se mantendo. Bem, agora resultará muito fácil para o leitor provar a próxima proposição, que é simplesmente ver que isso daí é compatível com as operações, tá certo? Ou seja, você primeiro verificar que isso daí de fato é uma relação de ordem e mostrar também a compatibilidade. Mas isso não é difícil, porque, bem, reflexividade é mostrar que todo elemento é menor ou igual a si mesmo. Ora, mas se você pegar AB e AB, então você tem que A mais B é igual a mais B. Então, vai acontecer a igualdade, portanto a relação vale. Simetria, melhor, antissimetria, está errado aí no livro, tá? Não é simetria não. Inclusive ele repetiu aqui, né? Ele escreveu a mesma coisa? Foi. Se alfa e beta pertencem a Z, alfa é menor ou igual do que beta e beta é menor ou igual do que alfa, então alfa é igual a beta. Isso daqui é a propriedade de antissimetria. Então usa a definição e verifica que isso é verdade. A transitividade. Se alfa é menor ou igual que beta e beta é menor ou igual que gama, ele errou aqui, ele repetiu o que tem em cima, então o alfa é menor ou igual que o gama, né? É isso que tem que ser provado. E não que é igual, tá? Então a transitividade. A tricotomia. Dados alfa e beta pertencendo a Z, tem-se que alfa vai ser menor do que o beta, ou o alfa vai ser igual ao beta, ou o beta vai ser menor ou igual que o alfa. Vai ter que acontecer uma das três coisas. Por isso, tricotomia. Esse símbolo sem a igualdade, que não tinha sido dado antes, né, nessa teoria até agora, nessa parte aqui da teoria, ele sem igualdade significa dizer que o alfa ele é menor ou igual que o beta, mas eles são diferentes, né? A gente já está acostumado com essa ideia, mas é importante dizer isso. E por fim, vale a compatibilidade com as operações. Alfa, beta e gama, se você tem que o alfa é menor ou igual que o beta, então o alfa mais o gama ele é menor ou igual que o alfa mais o beta, que está errado também. Tá? A desigualdade continua valendo, que é menor ou igual. E dados alfa, beta e gama, se você garante que o gama é maior ou igual que o zero, né, então vale essa desigualdade aqui. Note que isso equivale a dizer que se for menor ou igual que o zero, então a igualdade que fica valendo é que o beta-gama ele é menor ou igual que o alfa-gama, tá? A desigualdade muda de posição se você tiver um inteiro negativo. Então, por exemplo, você pode demonstrar essa agora como exercício e eu posso pedir essa, por exemplo, na nossa avaliação. E por fim, o inteiro alfa dado por seu representante AB disse positivo, ou seja, alfa é maior do que zero, e disse negativo quando alfa é maior do que zero e disse negativo quando ele é menor do que zero. Ele só está estabelecendo a expressão positivo e negativo. Note que alfa é positivo se e somente se A é maior do que B. E negativo se e somente se B é menor do que A. Perdão. A maior do que B e B maior do que A. Então, o que ele está te dizendo mesmo? Ainda lembram o que é o zero aí nesse caso? Os zeros são os pares iguais, né? X, x, y, y, 0, 0. Então, o que ele está te dizendo? Ele está dizendo que o alfa vai ser maior do que o zero quando acontece do A ser maior do que o B. Eu estou pegando o alfa igual ao AB, ou seja, o que acontece quando eu pego o AB e eu digo que isso é maior ou igual que o 0, 0, que é o nosso zero. Segundo essa nossa definição,
significa dizer, segundo a definição que nós demos aqui, significa dizer que a soma dos extremos é menor ou igual que a soma dos meios, né? Para poder usar a relação menor ou igual. Eu não vou usar maior ou igual, que eu defini menor, né? Então, vou usar menor aqui, para manter a definição que foi dada. Então, quando é que é menor ou igual? Quando a soma dos extremos, ou seja, A mais 0, for menor ou igual que a soma dos meios, B mais 0. Então, você tem que esse cara é menor ou igual que o 0 quando A for menor ou igual que o B. Então, particularmente, se você quiser tirar a igualdade, você tem que o número é negativo quando a primeira entrada é menor do que a segunda. É isso que você tem. E no caso em que você afirma que o AB é quem é maior ou igual que o 0, que o 00, então o que você está afirmando? Você está afirmando que o 0 mais o B, ou seja, a soma dos extremos, ela é menor ou igual que a soma dos meios, que é o 0 mais o A. E aí você está concluindo que o B é menor ou igual que o A. Ou se você quiser falar de negativo, estritamente negativo, estritamente positivo nesse caso, então você precisa que o B seja menor do que o A. Então quando você bate o olho em um par, e você vê lá, por exemplo, 5, 3, você não precisa de mais nada para saber que esse cara é positivo. Né? Porque esse é maior que esse. Ou seja, o B ele é menor do que o A. O A é maior do que o B. Já quando você pega um, por exemplo, assim, um 2, então você está com o B maior do que o A. Se o B é maior do que o A, esse cara é negativo. Ele é negativo. Menor do que o 0. Ok? Viu como é fácil perceber se o número é positivo ou ele é negativo? Você sabe qual era a sensação que eu tinha quando eu olhava para essa teoria? Eu ficava querendo relacionar quais são pelo menos um representante de cada classe com os respectivos números inteiros, né? E os livros geralmente não escrevem isso. Eu vou escrever aqui o que eu quero dizer. Eu esperava que alguém escrevesse algo assim, ó. Eu sei que o 0, né, dos inteiros está relacionado ao par 0, 0. Aí eu queria algo que relacionasse o 1, o 2, o 3, pegasse um representante legalzinho para eu ver. Mas é esse, né? Se você pega o 1, 0, ele é o 1. Se você pega o 2, 0, ele é o 2. O 3, 0, ele é o 3. O 4, 0, ele é o 4. E assim por diante, né? Lembrando que isso aqui são classes. Não é só esse par. São todos os pares relacionados a ele por meio da nossa relação de equivalência. E aí quem seria o menos 1? O menos 1 é o cara que somado com 1 dá 0, né? Ele é o 0,1, né? Se eu somar o menos 1 com o 0,1, como é que faz a soma? A soma é entrada por entrada, né? Então 0 mais 1 mais 0, né? E aí vai dar o quê? 1, que é 0, 0. Né? Então, de fato, se você somar todos esses caras aí, ó, esse daqui vai ser o 0,2. Aí esse daqui vai ser o 0,3. E assim por diante, tá? Eu acho importante que a gente tenha em mente, né, já que a gente está lidando com essa forma de construir Z, a gente saiba dizer quais são as classes que representam numa certa ordem cada um dos inteiros. Eu sinto falta disso nos livros que falam sobre isso. Geralmente eles não fazem essa relação 1 a 1, né? E eu acho que é importante a gente fixar essa ideia. Bem, então voltando aqui para a nossa leitura, ele vai falar um pouco disso aqui abaixo quando ele fala dos positivos agora, né? Então você tem o que é o negativo, o que é o positivo, e ele diz aqui, note ainda que os inteiros positivos podem ser representados na forma M0, como eu acabei de dizer,
em que m vai ser igual a menos b. Né? Qualquer inteiro que eu quiser, eu posso, qualquer par alfa, né? Eu estou com um alfa qualquer, seja ele qual for, sei lá, 7,5, como eu peguei ali. Ele está dizendo que eu posso substituir o 7,5 por 7 menos 5, 7 menos 5, 0. Ou seja, ele está me dizendo que o alfa, que é o AB, ele pode ser escrito como alguma coisa 0, onde essa alguma coisa é o A menos B. Então, estou com 7,5, eu posso pegar o 7 menos 5, 0, que eles são iguais. É verdade isso? Bem, para serem iguais, o que eu faço? Eu faço que 7 mais 0 tem que ser igual a 5 mais 7 menos 5. Ambos deram 7, né? Então, de fato, é igual. Então, AB é igual a A menos B, 0. É o que ele está colocando aqui. E os negativos, os positivos, eles são escritos assim. E os negativos, eles são escritos assim. Foi essa relação que eu fiz agora. Né? Então, se eu pego um negativo, se eu quero dar um exemplo de um negativo, eu pego alfa igual ao contrário, ao 5, 7. Pego alfa igual ao 5, 7. Então, ele é o 0. Bem, como é que ele escreve aqui? B menos A. Ele pega sempre o maior, né? Então, 0,2. Ou seja, se esse daqui é o meu 2,0, esse aqui é o meu oposto. Deixa eu escrever com detalhe para ficar mais, para lembrar como foi esse 2 aqui. Esse 2 aqui é o 7 menos 5. Né? Ou seja, esse cara daqui é o 0,2. São iguais de fato? O 5, 7 é de fato o 0,2? Bem, 5 mais 2, 7. 7 mais 0, 7. Então, realmente são iguais. Ok? Então, você já sabe quem é positivo, quem é negativo e as melhores maneiras de escrevê-los. Bem, também é interessante observar que o conjunto de inteiros não negativos é uma cópia de n. Claro, né? Essa cópia daqui. Os não negativos são daqui para cá. E eles são justamente os números naturais. Então, Z mais, né, só os positivos, que tem a forma A0, onde A é natural, o conjunto dos números inteiros negativos, não negativos, aí consideremos a função que associa a cada número natural o seu respectivo a 0. É essa associação que eu estou fazendo aqui. 1, 0, 2, 0, 3, 3, 0, 4, 4, 0 e assim por diante. Tá? Essa relação. Então, verifica-se facilmente que é bijetora. Claro, né? Para cada um desse eu tenho um desse e se eu tiver diferentes aqui, eu vou ter diferentes aqui. Então, é sobrejetora e é injetora, claro. E também ela preserva as ordens. Bem, aí preservar a ordem significa dizer que se eu faço, eu pego A mais B, vai dar φ A e mais φ B. Na verdade, ele está dizendo que somar aqui um A0 com um B0 vai dar o meu A mais B, né? Mas é verdade, né? Somar o A0 com o B0, o A0 com o B0, ou melhor, com o 0B, né? Não, minto. Com o B0 mesmo. Aí é entrada por entrada, então A mais B, 0 mais 0, é o meu A mais B. Então, realmente, o A mais B é elevado na soma do A e do B. Bem, é evidente, é claro, né? Acho que sim, acho que fica claro para todo mundo. E o produto é a mesma coisa, tá? Dá para verificar um por um. Bem, note que isso significa em particular que vale o axioma P4 para os inteiros não negativos. Ou seja, vale as compatibilidades todas que a gente já provou antes.
E para mostrar que o conjunto Z aqui definido satisfaz todos os axiomas que foram admitidos no capítulo 1, tudo que falta provar é o princípio da boa ordem, o princípio da boa ordenação. Pronto, é o que está faltando mostrar agora, é só o princípio da boa ordenação. Aí no livro, ele simplesmente não mostra, né? Ele diz, olha o exercício resolvido, ele para o capítulo aí. Mas ele resolve o exercício está lá resolvido. Então, vamos ver a solução. Então, o problema 8 é a demonstração desse fato, né? Ou seja, o princípio da boa ordenação. Então, seja A contido em Z um conjunto não vazio de inteiros não negativos, então A contém um elemento mínimo, isto é, existe um elemento A0 em A, tal que A0 é menor ou igual que A, qualquer que seja o A em A. E aí a demonstração dele é a seguinte, né? Bem, o exercício 8 diz, demonstrar que N com a relação menor ou igual verifica o princípio de boa ordem. Então, vamos responder esse exercício. Aí ele diz o seguinte, que antes de resolver é preciso demonstrar esse lema. Então, vamos ver a demonstração do lema. O lema diz o seguinte, que se você tem dois números naturais, então, se o x for diferente de zero, ele é obrigado a ser maior ou igual que o 1. Ou seja, em outras palavras, não vai existir um natural entre 0 e 1, né? Se o x é menor do que o sucessor do y, então o x ele é menor ou igual que o y e vice-versa. Se o sucessor do y ele é menor ou igual que o x, então o y, na verdade, é estritamente menor do que o x. E aí vem a demonstração. As demonstrações, né, dos três itens. Então, para o item 1, ele está dizendo que se o x é diferente de zero, então o x é maior ou igual que o 1. Então, suponha por absurdo que há a possibilidade do x ser menor do que o 1, mesmo o x sendo diferente de zero. Bem, logo o que acontece? Se o x ele é menor do que o 1, quando é que um número natural é menor do que o outro? Qual foi a definição que nós demos? Nós dissemos que um número natural ele vai ser menor do que um outro se existir um R, tal que o x mais o R é menor ou igual que o outro. Ok? Minto. É exatamente igual ao outro. Existe um natural que somado com o menor vai dar o maior. É isso que nós definimos como sendo menor do que o outro, né, nesse sentido. Então, se eu estou dizendo que o x é menor do que o 1, eu estou afirmando que existe um vizinho que eu somo com o x, que é o menor, e vai dar o 1. Estou afirmando isso. Com esse vizinho sendo um número natural e ele não sendo zero. Ora, como esse vizinho não é zero, vem que ele é sucessor de alguém, porque todos os números naturais são sucessores de alguém a não ser o zero. Ou seja, o nosso vizinho, ele é o sigma de um velinha. Ele é o sucessor de um velinha. Com esse velinha sendo um número natural. Ok, então eu vou substituir esse vizinho por sigma desse velinha. Aqui, o 1 vai ser o x mais o vizinho. Só que o vizinho eu substituí por sigma do velinha. Só que o sucessor de um número natural, nós já mostramos que é ele mais 1. Então, nós concluímos que x mais velinha mais 1 é igual a 1. Então, pela lei do cancelamento, vai desaparecer esse 1 aqui. E aí eu vou ter que o x, ele vai ser, o zero, ele vai ser o x mais esse velinha. A lei do cancelamento me garante isso daqui, ó. X mais velinha é igual a zero. Mas como o x é diferente de zero, ele também é sucessor de alguém, com esse alguém sendo um número natural. Então eu posso reescrever isso daqui substituindo o x pelo fato dele ser sucessor de alguém. Então eu vou, no lugar do x, usar o sigma do x', porque o x é sucessor do x', onde x' é um número natural. Então eu tenho que sigma de x', ou seja, o x, mais o velinha, eu sei que isso vai ser zero. Mas a definição da nossa adição, ela nos diz que sigma do x' mais velinha é sigma de x' mais velinha.
eu posso colocar o sinal de mais aqui para dentro. A definição da nossa adição garante isso. Está lá na definição. Ora, mas isso é zero. E isso daqui são números naturais. Tanto x' quanto v'. Esses caras pertencem a n. Só que zero não é sucessor de ninguém. Antes do zero, nos naturais, não tem ninguém. Então esses caras não podem existir, né? Ou seja, o zero, ele não está na imagem do sigma. Isso daí é exatamente o que diz a proposição 5.1.1, que diz que a imagem do sigma, ela é o conjunto dos números naturais positivos. Ela não tem o zero. Então, o zero não pode ser imagem do sigma. Portanto, está errado. É a nossa consideração inicial. Nós fizemos a suposição por absurdo de que x era menor do que 1. Chegamos num absurdo. E esse absurdo aconteceu porque, na verdade, o x não pode ser menor do que o 1. Então, se ele não é menor do que o 1, ele é maior ou igual que o 1. Isso demonstra o primeiro item. Aí o segundo item, né? Terminado o primeiro item. O segundo item diz que se o x é menor do que o sucessor do y, o x é menor ou igual do que o y e vice-versa. Então vamos ver como ele demonstra isso. Suponhamos primeiro que o x é menor ou igual do que o y. Opa, ele está supondo primeiro isso, tá? Suponhamos primeiro que o x é menor ou igual do que o y. Isto é, o x é menor do que o y ou o x é igual ao y. Temos essas duas condições. Aí vamos pegar a primeira. No primeiro caso, vem que, já que o x é menor do que o y, existe um cara que eu posso somar no x para dar y. Ou seja, y vai ser x mais r, com r sendo natural. Logo, eu aplico o sigma aqui nessa igualdade, eu tenho que o sigma do y é igual ao sigma... aqui está errado a digitação lá, tá? No livro. É igual ao sigma do x mais r. Mas a definição da nossa adição diz que sigma de x mais r é x mais sigma de r. Né? E aí, o que a gente acabou de concluir? Que para chegar no sigma do y, eu precisei somar sigma de r no x. Então, o x ele é menor do que o sigma do y, porque ele precisou somar mais um número natural para poder dar o sigma de y. Ou seja, nós concluímos que o x ele vai ser menor do que o sigma de y. Então, lembre-se que a gente está demonstrando. A gente supôs isso e conseguiu provar isso. Mas provou para o caso em que o x é menor do que o y. E o que eu tenho é que o x é menor ou igual. Então, eu preciso olhar agora o x igual. É isso que ele faz agora. Então, no primeiro caso, ele tinha x menor. Agora, no segundo caso, tem-se que o x e o y são iguais. Então, se o x e o y são iguais, os seus sucessores são iguais. Mas se os seus sucessores são iguais, então o sucessor do x, que é o x mais 1, ele vai ser igual ao sucessor do y. Então, o x somado com alguma coisa deu o sucessor do y. Isso significa dizer que o x, novamente, é menor do que o sucessor do y. Então, para os dois casos, ele conseguiu provar a tese, ou seja, o x é menor do que o sucessor do y quando ele supõe que o x é menor ou igual que o y. Está provado um dos sentidos do item 2. O item 2 foi provado esse sentido daqui, né, da direita para a esquerda. Agora eu preciso provar da esquerda para a direita. Bem, então reciprocamente, supõe agora que o x é menor do que o sucessor do y. Logo, bem, se ele é menor, o sucessor do y, que é maior, ele vai ser o x mais alguém, mais um outro número natural, né, que é o s, onde esse s não é zero. Então, fazendo S como sucessor de um S', porque já que o S não é zero, ele é sucessor de alguém. Então, S como sucessor do S', S' natural, tem-se o seguinte. Ora, o sucessor do Y, que é esse cara daqui, ele é igual ao X mais o S. Só que o S, ele é sucessor do S'. Então, é x mais o sucessor do S' substituindo o S aqui. Ora, mas aí a definição da nossa adição garante que x mais o sucessor do S' é o sucessor do x mais o S'. Né? É o sucessor do x mais o S'.
Então, qual é a conclusão? Como estamos diante de uma função que é injetora, então eu tenho que o y tem que ser igual ao x mais o s'. O y tem que ser igual ao x mais o s'. Mas se eu preciso somar um s' no x para dar o y, significa dizer que o x é menor do que o y. Menor ou igual. Ok? Então, perfeito. Está provado o segundo sentido e o item 2 está provado. Vamos ver agora o item 3. O item 3 do lema. É equivalente dizer que se o sucessor do y é menor ou igual que o x, então o y ele de fato é menor do que o x. Tá? Então vamos lá. Para 3, suponhamos que o y ele é menor do que o x, né? E que, mesmo assim, o x ele é menor ou igual, ele é menor do que o sucessor do y. Ou seja, prestem bem atenção. Eu estou supondo isso daqui verdade, estou dizendo sim para isso, mas eu estou invertendo isso. Estou pegando o x menor que o sucessor do y. Tá? Então, estou supondo isso verdade, mas estou dizendo que isso daqui acontece. Né? Confirmem comigo. Estou supondo que o y é verdade, mas estou dizendo que o x é menor do que o sucessor do y. E aí, o que é que me garante o 2? De 2, o 2 me garante que se o x ele é menor do que o sucessor do y, então o x ele é menor ou igual que o y. O x ele é menor ou igual que o y. Cadê? Se o x... Onde é que está? Aqui. De 2 vem que x é menor ou igual que o y. Por quê? Porque o 2 garante que se o x ele é menor do que o sucessor do y, é porque o x ele é menor ou igual que o y. Então eu não posso supor isso. Acontece uma contradição, acontece um absurdo. Eu não posso ter essas duas coisas acontecendo porque o 2 já provou que isso não acontece. Se isso daqui acontece é porque o x é menor ou igual que o y. Então contradiz o item 2, que já está provado. Bem, aí suponhamos agora que o sigma do y é menor ou igual que o x, ou seja, eu não estou negando mais esse lado, estou aceitando, mas eu estou negando o outro. Ou seja, eu estou dizendo que na verdade o x ele é menor ou igual que o y. Entenderam agora o que a gente está fazendo? A gente está invertendo agora a negação. Tinha aceitado esse e negado esse. Agora eu estou aceitando esse, mas estou negando esse. Negar esse significa dizer que x é menor ou igual que o y. Mas aí, quando eu faço isso, né? Novamente de 2, se o x, se você tem que o sigma do y é menor ou igual que o x, minto. Se você tem que o x é menor ou igual que o y, o que vai me dizer o 2? Se o x é menor ou igual que o y, então o x ele é menor que o sigma do y. Então, o que está acontecendo aqui é que eu estou dizendo que o x é menor ou igual que o y, e eu estou dizendo que o sigma do y é menor ou igual que o x. Não, o x ele é menor ou igual que o sigma do y. É o que me garante o 2 aqui. Né? Na verdade é menor, estritamente menor. Se isso acontece, isso acontece. E lá está o contrário, né? Lá está que o sigma ele é menor ou igual que o x, é isso? Que o sigma é menor ou igual que o x. Então contradiz o 2 novamente, né? Então, na verdade, essa contradição me diz que não posso tomar esses dois como sendo verdade, portanto, eu não posso negar a tese e manter a hipótese. Então, o resultado é válido. Então, as contradições provam o que a gente queria. Bem, aqui termina a demonstração, né? Aqui termina a demonstração do lema. O lema está demonstrado. Aí, demonstraremos agora o princípio da boa ordem. Todo conjunto não vazio de inteiros não negativos contém um elemento mínimo. Pronto, agora a demonstração final do nosso curso, né? A demonstração do princípio da boa ordem para os inteiros com essa nossa nova linguagem. Então, a demonstração é a seguinte. Ele pega um conjunto, né, um subconjunto dos números naturais e supõe por absurdo que esse
conjunto ele não tem um elemento mínimo, tá certo? Ele supõe que ele tem um conjunto, um subconjunto A, e ele não tem um elemento mínimo. Beleza, tudo bem. Então, ele vai e diz, é claro que isso é um absurdo, né? Porque se ele quer provar que todo conjunto não vazio de inteiros não negativos, ou seja, de números naturais, contém um elemento mínimo, então esse conjunto aqui que não tem elemento mínimo, ele não pode existir. Ele tem que ser vazio. Aí ele diz, suponha então que B é o conjunto dos naturais, tais que todos os elementos de B eles são menores do que um Y, qualquer que seja o Y em A. Ou seja, ele não está dizendo que esse X está no A porque o A não tem elemento mínimo. Portanto, ele não pode ter nenhum X do B, porque o B é o conjunto dos caras que são todos menores do que os elementos de A. Né? Ou seja, nenhum elemento de B pode estar em A. Portanto, a interseção entre A e B é vazia. Então, de fato, se a gente supor que existe um elemento entre os dois, esse elemento é menor do que todos os elementos de A. Então, ele é menor do que ele mesmo. Ele é menor do que ele mesmo. Contra a afirmação A.13, conforme enunciado do exercício 7. Nem precisa olhar nada disso, né? É impossível que um elemento esteja no conjunto formado por todos os elementos que são menores do que um outro conjunto, os elementos de um outro conjunto, sendo que esse outro conjunto não tem elemento mínimo, né? Se o elemento estiver no B e no A ao mesmo tempo, ele vai ter que ser um elemento mínimo do A. Bem, então, de fato, suponhamos que exista X pertencendo à interseção. Perdão, isso já observamos. Provaremos agora que o B é o N. Porque se eu provar que o B é o N, e você não tem ninguém na interseção entre os dois, né? Então eu vou estar dizendo que o N interseção A é vazio. Ora, mas o A está contido no N. Então o A vai ter que ser o vazio. A única chance da interseção com A ser vazia, sendo A um subconjunto do N, interseção N com A ser vazia, sendo A um subconjunto do N, é que o A seja vazio. Então é isso que eu vou provar. Eu vou provar que o B é o N, porque aí eu provo que o A é vazio. Portanto, não existe nenhum subconjunto que não tenha elemento mínimo e o princípio da boa ordem estará provado. Bem, como é que faz isso? De fato, para provar que é o próprio N, vai usar o princípio da indução, ou o nosso P3, axioma P3. Então, de fato, primeiro a gente tem que ver se o zero está lá. Ora, 0 está no B. Por que o 0 está no B? Porque o 0 ele é menor ou igual que qualquer elemento de A, porque A é um conjunto formado por inteiros não negativos. Então, o 0 é menor do que todo número não negativo, ou seja, na verdade, todo número positivo. Portanto, o 0 está no B. O 0 é um dos elementos que é menor do que todos os elementos de A. Então, o 0 está no B. E se 0 pertence a A, se pertencesse a A, ele seria o seu elemento mínimo. Novamente, a mesma situação de qualquer elemento de B, né? Teria que ser o elemento mínimo. Contra a nossa suposição de absurdo, né? Nossa suposição de que não tem elemento mínimo. Logo, o 0 está no A e o 0 está no B e ele não está no A, tá certo? Beleza. Suponha agora que o X pertence a B e aí eu quero mostrar que o seu sucessor também pertence. Porque aí o axioma P3 vai garantir que o B é o próprio N, né? Ou seja, o princípio da indução vai garantir isso. O 0 está lá e eu mostro que se um elemento está, o seu sucessor também está. Então, para todo y pertencente a A, temos que x é menor do que o y, ou seja, os elementos do B são menores do que os elementos de A. Então, particularmente esse x aqui que eu estou pegando, ele é menor do que o y, qualquer que seja o y em A. Logo, o que é que garante o lema? É claro que o lema não foi feito ali para não ser usado. Então, ele me garante o seguinte, que se o x é menor do que o y, então o sucessor do x ele é menor ou igual que o y. Né? Bem, mas aí se o sucessor do x ele é menor ou igual que o y, se ele for menor, ele vai estar lá no B tranquilamente. Mas ainda existe a dúvida dele poder ser igual e ele poder estar no A. Mas ele não pode estar no A por quê? Porque se o sigma do x pertencer ao A,
Então, o sigma do x seria o elemento mínimo de A, né? Porque ele é menor ou igual que todos os elementos y de A. E aí, ele teria que ser o elemento mínimo. A mesma situação que discutimos aqui, né? Que não poderia estar no A, e discutimos também no zero. Não pode estar no A porque seria elemento mínimo e A não tem elemento mínimo. Então, novamente, eu tenho que esse cara não está no A, mas ele está, ele é menor ou igual e ele não está no A. Então, ele obrigatoriamente está no B, né? Porque o B é exatamente isso, o conjunto dos elementos naturais menores do que todos os elementos do A. Ok. De novo, uma contradição, né, da nossa hipótese de absurdo, porque teria um elemento mínimo. Logo, o sigma de x não é igual a nenhum elemento do A. Ele é menor. Portanto, ele se encaixa na definição dos elementos do B, né? Ou seja, o sigma do x pertence ao B. Então, nós provamos que o zero está no B e que se um elemento estiver no B, o seu sucessor também está. Aí o princípio, o axioma P3, garante que o B é o N. Ora, mas se o A está no N, né? E o N interseção A é o vazio, isso significa dizer que o A é vazio. Portanto, não existe nenhum subconjunto do conjunto dos números naturais que não tenha um elemento mínimo. Logo, vale o princípio da boa ordem, que diz que todo subconjunto de inteiros não negativos, ele tem um elemento mínimo. Assim, encerramos a nossa leitura do livro, encerramos a nossa teoria, encerramos o nosso curso, né, por completo, tá bom? Acho que obrigado pela atenção e até a próxima. Foi esse o recado final. Vou terminar a nossa gravação e a gente fala sobre prova.